Olá, como vão todos vocês? Eu espero que esteja tudo bem com todos. Pessoal, antes de nós ingressarmos nesse tema, eu já quero dizer de cara que eu não acredito em nada dessa história aí que é pintada a respeito de aliens, de OVNIs. Isso tudo é uma grande fraude e eu tenho inclusive uma tese que eu chamo de projeto Fake Alien, onde eu explico que isso tudo não passa de uma operação psicológica, uma psyop de agências de inteligência, nas quais é interessante fazer com que o grande público pense que esses fenômenos, que de fato até existem, sejam algo que não é nada disso que as pessoas estão dizendo. Não tem nada a ver com aliens, com discos voadores, com homenzinhos verdes vindos do espaço. Isso é tudo uma psyop. Eu vou explicar aqui, eu respeito plenamente quem acredita nisto. Eu conheço muitas das fontes que vocês usam. Uma das funções que eu tenho aqui é o estudo, é investigar para trazer certos temas para vocês. Mas eu queria que vocês ouvissem o meu vídeo até o final, para que vocês comecem a pensar a respeito de que esse fenômeno ele pode ser muito pior até do que as pessoas imaginam. Veja só o que diz essa matéria aqui. Como os crentes no paranormal deram à luz a nova caça do Pentágono aos OVNIs. Veja só, o Pentágono. Vocês têm notado como presidentes, primeiros ministros, ex-ministros de segurança nacional, tanto norte-americano, canadense, de países europeus, inclusive autoridades brasileiras, já chegaram a dizer que viram, que sabem de planos, de coisas que são escondidas do público. Por que vocês acham que nos últimos 70 anos esse tipo de informação, de que existem OVNIs e aliens começaram a ser bombardeados na mente das pessoas, preparando elas, na minha opinião, para um grande engano que está vindo aí pela frente? Vamos ver o que diz essa matéria aqui. No Oregon, um homem disse que sua saúde se deteriorou depois que uma esfera azul brilhante passou por seu corpo. Uma família na Califórnia relatou luzes estranhas e uma figura cinza com pernas finas em seu pomar. Uma criatura parecida com um lobisomem supostamente rondava as casas no subúrbio da Virgínia. Já isso então, esses fenômenos inexplicáveis não existem? Óbvio que existem fenômenos inexplicáveis, a gente constantemente fala sobre eles aqui no canal, porém, na minha teoria, isso não tem nada a ver com esse fenômeno que eles chamam de fenômeno alien, ou que eu chamo de fake alien. Aí eles dizem, todos os 3 incidentes foram investigados como parte de um programa secreto do Pentágono que investiga OVNI. O que é um OVNI? É um objeto voador não identificado. Então, nesse quesito extremamente técnico, até que não está errado, porque um fenômeno não explicado, não identificado e que aparentemente é voador, pode ser chamado de OVNI tecnicamente. Porém, quando você usa a expressão OVNI, as pessoas automaticamente imaginam um disco com um homenzinho verde vindo de Marte ou de Saturno, sei lá de onde. O programa, contratado pela Agência de Inteligência e de Defesa, aprofundou a conexão entre os objetos voadores e o paranormal. Aqui começa já a ficar um pouquinho mais condizente com o que de fato é, de acordo com os homens que dirigiram. Foi o início de um esforço de anos dos defensores dos OVNIs que acabou levando o Congresso a aprovar uma legislação em dezembro de 2021, ordenando que o Pentágono passasse os próximos 4 anos investigando objetos voadores não identificados. Então veja bem como é que está o imaginário da população norte-americana. Primeiro, eles são bombardeados por anos por uma propaganda da existência de OVNIs, autoridades deixam escapar declarações aqui e ali, às vezes de forma jocosa, como a gente já viu o Obama dizendo que existe, mas aí brincando, dando uma risadinha. Presidentes toda a vida prometendo na pré-campanha ou durante a campanha que, caso eleitos, vão abrir a caixa preta da Área 51, estimulando o imaginário da população. Filmes, revistas, séries de televisão, enfim, tudo que você puder imaginar, jogos de computador envolvendo essa temática. Mas isso levou, então, o grande público exatamente onde eles queriam. Levou o grande público a pedir que o Congresso americano passasse uma lei, e foi aprovada em dezembro agora, fazem 2, 3 meses, para que o Pentágono passasse a investigar esses tais OVNIs.
Na verdade, o Pentágono já faz esse tipo de investigação aí paranormal há muito tempo, né? Isso, para quem não sabe, durante principalmente a Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria, tanto Rússia quanto Estados Unidos investigavam fenômenos paranormais. E aí é diferente um fenômeno paranormal de um alien, porque um fenômeno paranormal é aquilo que não é normal, está fora do normal, além do normal. Existem fenômenos que não são explicáveis ainda pela consciência, né, pelo senso comum, né? E eles fazem de fato essa investigação, só que agora eles conseguiram então finalmente uma autorização legal, né? O próprio povo pediu para que o dinheiro deles fosse usado para isso. Então o novo escritório do Pentágono, para o que foi renomeado como um fenômeno aéreo não identificado, ou UAP, tem raízes profundas no paranormal. Por baixo do discurso de defesa de Washington sobre as ameaças da China e da Rússia, há uma convicção entre os defensores de que os estranhos objetos vislumbrados por tropas e equipamentos militares, né, sensores, radares, nós já vimos isso, inclusive caças perseguindo esses fenômenos, né? Então seriam parte de um fenômeno misterioso que remonta a décadas ou talvez ao longo da história humana. Pessoal, se você for buscar as origens de certas crenças que pululam nas mentes, né, dessa classe dominante, que se ajoelha perante certas crenças, vamos colocar assim, né, você vai chegar a coisas como aquilo que eram os poços na civilização hurrita, os poços do abismo, né, onde eles faziam literalmente poços de grandes profundidades. Lá dentro daqueles poços eles desenhavam círculos e pentágono, e é estranho, ou não tão estranho assim que o Pentágono tenha esse nome, né? Como também não é estranho que a antiga União Soviética também tinha um pentágono, né? O círculo com a estrela de 5 pontas dentro. Porque isso é um fenômeno já muito antigo. Essa busca pela comunicação com esses fenômenos, essas entidades paranormais. A Helena Blavatsky, né, vocês sabem, ela era uma russa expatriada que trouxe para os Estados Unidos, antes já da virada do século passado, esse estudo desses fenômenos através da teosofia. E essas coisas que já estavam na raiz da fundação desses órgãos de inteligência, porque vamos voltar, por exemplo, ao órgão de inteligência britânico, que foi fundado por John Dee. John Dee era um estudioso da metafísica, ele era um alquimista, ele era um místico, ele dizia através do parceiro dele, que era um desses que teria a capacidade de incorporação e comunicação com o além, né? Ele dizia que comunicava com o além através dos seus espelhos de obsidiana, bolas de cristais, essas coisas assim. Mas quem é o John Dee? John Dee é nada mais, nada menos do que o primeiro 007, o fundador do Serviço Secreto Britânico, no tempo da Rainha Elizabeth I. Dizia-se, né, o mito fala que ele era uma pessoa que podia mover tempestades ou prever tempestades. Inclusive existe um evento chamado The Tempest, ou a Tempestade, que teria sido o fator de virada da G marítima a favor do Reino Unido, né, porque o Reino Unido estava perdendo. Então o John Dee teria dito para a rainha: olha, não mande os navios porque haverá então uma virada de tempo e os navios adversários serão jogados para o fundo do mar, e aquelas coisas de previsões de místicos, né? E a rainha disse: não, mas se nós não fizermos aí e eles chegarem aqui, a G estará perdida. Ele disse: não, confia em mim, e blá blá blá, e afim que não mandaram, e realmente aconteceu como ele disse, uma tempestade se formou, os navios adversários afundaram, e a Inglaterra, o Reino Unido, se tornou então a única potência marítima em seu tempo, o que acabou resultando posteriormente na colonização dos Estados Unidos e etc. Jason, mas isso aí é um fenômeno que está no passado, as pessoas hoje não acreditam mais nisso. Bom, então você pesquise, por exemplo, por que as grandes capitais norte-americanas, Moscou, Londres, Brasil, Brasília, Astana, etc., possuem então toda essa simbologia conectada
a essa ideia da conexão com aqueles que vêm do Duat, né? Nada é novo, pessoal, tudo se repete, e toda essa história de OVNIs, de aliens, isso é tudo fake, isso é tudo um grande truque que eu chamo aí, brincando, né, do truque do Mágico de Oz, porque o Mágico de Oz, o que ele era? Era um ilusionista. Ele estava por trás das cortinas puxando cordas. Quando ele puxava cordas surgia um holograma de uma cabeça verde, que até lembra esses homenzinhos verdes vindos do espaço de hoje em dia, né? Então surgia aquela cabeça verde, ele puxava outra corda, saía fumaça, e outra corda saía fogo, até que alguém então teve a ideia, Totó, né, o cachorro do filme lá do Mágico de Oz, teve a ideia de puxar as cortinas verdes por detrás onde ele estava, e aí se descobre que o Mágico de Oz na verdade não era mágico coisa nenhuma, e que tudo não passava de uma grande fraude. E o mundo está sendo conduzido por uma grande fraude, por mentiras, e aquilo que de fato é verdade em toda essa questão paranormal não é dito. Então a verdade não é dita e a mentira é espalhada. É mais ou menos uma inversão. Então as ficções, né, os filmes de ficção muitas vezes trazem a verdade, enquanto que os programas de notícias trazem aí aquilo que não é verdade. É uma inversão total, né? A ficção está trazendo a realidade, e a realidade, ou suposta realidade, traz a ficção. E aí eles mostram, por exemplo, a imagem do vídeo fornecida pelo Departamento de Defesa, mostrando um objeto inexplicável visto no centro, enquanto é rastreado, enquanto voa, né? Vocês veem aqui, né, como se fosse um disco voador mesmo, né? O que eles não explicam é de onde é que são de verdade esses tais discos, né? Então eles têm programas, em comum um programa de OVNIs do Pentágono ecoou programas classificados do DIA e da CIA nas décadas de 1970 e 1980, que exploraram se os psíquicos humanos poderiam usar o poder de suas mentes, chamado visão remota, para espionar os soviéticos e outros adversários de longe, né? Isso é fato, isso aconteceu, né? Então eles tentaram, através de visão remota, espionar à distância. Os programas anteriores duraram 25 anos e foram apresentados no livro de não ficção The Men Who Stare at Goats, né? Goats, os bodes, né? Que foi transformado em um filme de ficção em 2009. Os programas foram, inclusive isso aqui nós falamos na comunidade fechada com certo detalhe, né? Enfim, o Keller foi treinado na Irlanda como bioquímico, pesquisador de câncer, fala com os remanescentes de uma cadência irlandesa. Pessoal, porque a ciência atual, ela nasce com os alquimistas. Os últimos feiticeiros, né, que eles diziam, os últimos alquimistas foram os primeiros cientistas. Só que nós estamos agora numa linguagem diferente, né? Um novo dialeto, que é o dialeto da ciência. A ciência se tornou uma nova linguagem hermética. As pessoas de fora não entendem, quem está dentro entende parcialmente e não tão profundamente como aqueles que estão na base, no fundamento disso tudo, né? Eles usam então uma linguagem técnica para esconder o que de fato eles fazem, através desse novo hermetismo, né? Dessa nova linguagem simbólica, esse novo dialeto. Enfim, essa matéria aqui eu achei bem interessante, ela é razoavelmente grande. O vídeo já está ficando grande também, eu gostaria de falar mais, mas eu sei que quando o vídeo fica grande demais as pessoas nem sequer abrem, né? Enfim, eu trago essa informação aqui para vocês, tem bastante fotos, bastante coisas aqui que eu tenho certeza que a maioria de vocês vai gostar de ler, se vocês tiverem um tempinho. Então o link dessa matéria aqui ficará na descrição do vídeo ou no comentário em destaque. No mais, isso tudo é explicado com muitos detalhes na comunidade fechada para que ninguém caia nessa grande fraude que está vindo por aí, esse grande truque que eu chamo, brincando, mas nem tanto, do que seria o grande truque do Mágico de Oz. Talvez o último deles. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.